Dow Jones. Então vamos lá. Dow Jones, cara, tá batendo cabeça nesse topo. É um topo histórico, uma resistência importante que formou aí nos 35 e 100. Podemos arredondar aqui. Vamos ver, 35 e 100. Eu vou até arredondar esse número aqui, vai ficar um número redondo com 00. 35, 100, 00. Tá lá. Volume, deixa eu ver, ó, teve esse volume aqui, ó, esse volume dias atrás aí, de começo da semana. Deixa eu dar um zoom. Ó. Sexta, quinta, quarta, terça, segunda. Segunda-feira deixou esse candle com doji, né, maior do que os últimos dias. Não foi um doji significativo, que a gente queria acima do nível de 180, mas nós podemos marcar esse doji. Vamos marcar ele. Estou pegando o fechamento, tá? Quem quiser fazer mais certinho, pega o fechamento dele. Qual que é a ideia? Preço abaixo desse fechamento, vamos estar trabalhando na venda. Tá? Não temos um sinal ainda bem, um sinal forte, tá? De uma correção de mercado, que nós temos aqui uma consolidação, porém deixou um volume alto. Se o preço não superar esses 15 e 150, vamos arredondar para 150, 15 e 150. Resistência eu coloquei em 35, 100 e 35, 150. 35, 150, não superando, o mercado tende a fazer uma correção. Tá? Até porque a gente tem aqui, ó, já uma estrutura de um padrão harmônico. Então, aqui nós estaríamos buscando uma perna CD. Tá? Buscando uma perna CD. Legal? Não vou fazer medição aqui para a gente não perder tempo, mas está tudo sinalizando. Se a gente tiver um candle de força aí, ó, essa semana, próxima semana aí, né, tudo tende aí a uma formação de uma estrutura de um topo duplo, uma formação de um padrão harmônico. SP500. SP500. Dá um zoom. Também lateralizado, agora ele deixou uma máxima. Vamos ver se a gente tem um número redondo aqui nessa máxima. 44, 44. 4.430, 4.430, 4.430, SP500. Só faltou volume, pessoal. Está batendo cabeça também, semelhante ao Dow Jones, tá? SP500 batendo cabeça, deixou, olha que candle bonito deixou ontem, ó, que candle bonito deixou ontem, apesar de não ter um volume significativo. É um pouco maior do que os dias anteriores, mas nós queríamos um volume maior. Mas está na mesma estrutura aqui, cara. Se ele deixar um candle com força vendedor aqui, podemos ter uma correção. E aqui formando um padrão harmônico também. Aqui um padrão harmônico que chama de Shark, onde o ponto C ultrapassa o ponto A. Podemos buscar aqui um 886. Está bem interessante, está bem bonito. Tá? O que vai definir esses dois índices que nós vimos até esse momento? Tá? O Dow Jones e o SP500. Cara, é a ultrapassagem desses níveis de resistência que eles deixaram. Que aí vai descaracterizar uma possível ponto C, tá? A não ser que ele rompa e faça um belo de um volume com candle de rejeição, rompimento falso, para estopar aí o pessoal que está vendendo, acreditando aqui numa correção. Isso pode acontecer, e é comum acontecer, o mercado fazer, tá? Mas até o momento nós temos essa estrutura. Usatec fez aí um rompimento de uma região de resistência importante. Por que importante? Os 15 mil pontos, pessoal. Os 15 mil pontos aqui, olha, rompeu, tá? Só que voltou, deixou um candle, quase bateu no 180, tá? Quase coloriu aqui no 180, faltou pouquinhos pontos, ó. 172, o nível, faltou 8 aí para bater o nível de 180, mas já deixou um volume significativo. E o preço fechou abaixo e consolidou. Se a gente colocar em 4 horas aqui, a gente vai ver um triângulo. Olha o triângulo que formou. O triângulo que nós temos aqui.
Este é o candle. Vamos colocar em 1 hora. Ó, aqui é o candle do diário. Deixa eu pegar, fazer certinho aqui, pegar esse candle do diário que ele vai... Ó. Este é o candle do diário. Engolfou um dia, engolfou 2 dias, terceiro dia sendo engolfado. Nós sabemos quando existe um engolfo, né, uma consolidação, probabilidade do preço fazer algum movimento explosivo. Está no topo, né, expectativa. Divergências entre o preço e osciladores. Divergência entre preço e osciladores. Ó, oscilador topo mais baixo, preço topo mais alto. Então nós temos aí toda essa estrutura, né, que eu acredito aí numa possível correção. Aqui também a gente já tem, ó, a estrutura de uma perna CD. Opa, não era você que eu queria. Acabei pagando 15 mil. Ponto B, ponto C. E uma estrutura aí. Olha que legal. Tá bem interessante. Mesma estrutura, tá? Do Dow Jones e do SP500, o Zatec. Agora, nós tivemos esse volume, vou dar um zoom, este volume, é interessante que o preço rompa, tá? Rompa este volume próxima semana para confirmar esta correção. Esse volume tá, o nível dele, para vocês sinalizarem aí, ó, tá em 14.895, 14.895, tá bem interessante aí. Então, vamos ficar de olho nesses índices, uma possível correção, dá para fazer, pessoal, dá para buscar bons movimentos, tá? Bom, mini índice, pessoal, mini índice, nós tínhamos essa expectativa de um padrão ABCD, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, tá? Que vai concluir exatamente nessa linha de suporte dos 122 mil pontos. E o mercado está indo, está lá fazendo, a expectativa maior era de um movimento de queda, com base nessa estrutura, está indo lá buscar. O que vai acontecer depois? Vai continuar caindo? Não sei, não tem a bola de cristal, nós temos que esperar o preço bater neste nível e ver o que vai fazer. Volume caindo, preço caindo, probabilidade de continuidade. Só que batendo num suporte importante, um suporte técnico, o preço pode reagir e fazer algum tipo de pullback, algum tipo de correção. O dólar real. O dólar real, eu tinha desenhado também um padrãozinho ABCD aqui, pessoal, com expectativa de alta. Ele não cumpriu, tá? Descaracterizou. Vou apagar aqui. Porém, olha só que estrutura que ele está montando. Olha que estrutura que ele está montando. Uma estrutura de um padrão de extensão, que deve estar em 786. Então, é um padrãozinho de extensão. Ó. Lembra desse padrão maior? Ó, esse padrão maior que nós desenhamos aqui, ó. Ponto X, ponto A, ponto B, ponto C. E aqui nós tínhamos o ponto D. Aqui o ponto D. Ok? Essa linha vermelha. Ah, eu peguei errado aqui. O ponto X não é aqui, pessoal. Ponto X é aqui. Ó. Ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e o ponto D. Essa linha vermelha que é nosso padrão maior. Legal? PZR. Opa, também lesado. PZR. E aqui nós temos uma reversão do preço para o primeiro alvo, ponto B. Ponto B. Ponto B. Deixa eu ocultar aqui então a câmera, pessoal, enquanto a gente conversa. Depois eu volto. Vamos ver se vai sumir lá a câmera.
o T aqui. Se some e depois eu volto a hora que precisar, para não ficar em cima. Então, nós temos aqui o ponto B como alvo do padrão, e tudo uma estrutura agora formada de padrão harmônico. Vamos ver se a estrutura vai ser confirmada. Até porque nós temos uma correlação negativa, você tem uma expectativa de queda no índice do dólar, uma expectativa de alta. Euro-USD. Euro-USD. Bom, o que nós temos aqui no Euro-USD? Tinha um padrãozinho ABCD, aqui era uma região de suporte importante. O mercado veio, faltou alguns pontos para bater na linha central aqui, ó, desse retângulo, mas já encostou no retângulo. O mercado já deu um sinal, ó, sombra, doji, né? E aí essa semana só subiu. Tá? Então aqui era uma região importante de suporte. Confirmou, sexta-feira deixou um doji, segunda um candle de força, sinalizando, né, um movimento de correção após esse forte movimento de queda. Okay? Regiões aqui de interesse. Aqui nós temos uma região de resistência, os 1,1970. 1,1970 é uma região que o mercado pode vir testar. Né? E aqui nós, até o momento que foi um suporte importante, agora era uma resistência, virou um suporte, ainda é uma resistência, que o preço hoje está fechando abaixo. O mercado rompendo este nível de 1,18800, teste 1,1970. Tá? Se o preço não fechar acima, podemos ter um reteste. Né? Os alunos já sabem que nós temos um padrãozinho para venda, né? Nós temos um padrão para venda, padrãozinho de venda aqui para segunda-feira, fez uma estrutura de um padrão 1-2, correção, né? Não é uma reversão, mas um padrão de correção, pode fazer algum tipo de correção para voltar a subir. GBP-USD, ó, GBP-USD, lembra que eu falei, pessoal? Deixei bem sinalizado aqui, ó, esse canal, aqui tinha uma linha de resistência e aqui uma convergência, tudo estava convergindo. Né? O que aconteceu? O preço bateu rompendo, e rompeu, olha só que interessante como nós fazemos a leitura. Então, um exemplo bem didático do volume. Rompeu com baixo volume. Deixa eu sinalizar para vocês qual que é o volume deste candle. O volume deste candle. Ó, rompeu. Probabilidade aqui. Era eu fazer uma venda de reversão? Não, o volume não estava falando isso. Por que o volume não estava falando? Volume baixo e candle de força. Aí o próximo candle, quando que rompeu, teve um volume alto com um candle de força compradora. Já distante aqui dessa região. Então, probabilidade de continuidade. Aí tinha algumas regiões importantes e agora o preço fechou acima dessa resistência e hoje fechou abaixo. Tá? Então, aqui vai ser uma região de decisão também. Acima, compra, e abaixo, venda. O USD-CHF. O USD-CHF tinha essa estrutura deste oco. Não é um oco bonito, mas era um oco, pessoal. Tem todo mundo, ó. E o preço rompeu. O preço rompeu. Fez aqui um candle. Está fazendo um candle. Deixa eu deixar aqui essa setinha de queda. Fez um candle de indecisão, um doji, mas com volume baixo. Tá? O que a gente pode ter aqui, pessoal? Pode ter... Aqui nós temos um padrãozinho de compra para segunda-feira, tá? Um padrão 1-2 também, ó. Podemos ter algum tipo de correção, o preço voltar a cair. Legal? O SDCAD era probabilidade de queda, rompeu essa LTA. O que nós temos aqui? Deixa eu ver gráfico semanal. Vou só apagar um pouco essas linhas aqui que está atrapalhando já. Gráfico semanal. Vamos manter esse. Aqui nós temos. Olha que padrão bonito, né? Os alunos aí, ó. Padrão 1, 2, 3.
Qualquer tempo gráfico, esses padrões são válidos em qualquer tempo gráfico. 1 minuto, 2, 5, 10, 15, 20. Quanto maior o tempo gráfico, mais confiável. Né? Olha o exemplo aqui, ó, para os alunos aí que sabem o que eu estou falando. Padrãozinho, 1, 2, 1, 2, 3, subiu. Tá? Vamos ver onde tem mais algum aqui. Aqui, 1, 2, 1, 2, 3, caiu. E aqui nós temos aqui, ó, um padrão muito, muito bonito. Padrão 1, 2, 3. Ó. Padrão 1, 2, 3. Então, a longo prazo, tá? Pelo gráfico semanal, queda. Gráfico diário, então, a gente pode ter algum tipo de correção, até porque a gente tem 1, 2 aqui, ó. 1, 2 de correção, pode ter algum tipo de correção para o preço voltar a cair. Até porque está montando uma estrutura bonita também aqui, ó. Né? Está montando, não está? Um ombro, cabeça, e aqui se formar aqui, ó. O ombro, vamos deixar montado aqui? Deixar montado. Ombro, cabeça e ombro se formar agora aqui. Joia? Aqui uma linha de pescoço. Vou deixar desenhada aí essa. Vamos ver se se concretiza. Tá legal? Bem interessante. Euro JPY. Euro JPY mantém a expectativa de alta. Olha esse padrão que eu desenhei. Descaracterizou, tá, pessoal? Porque padrão harmônico, o nome fala, padrão harmônico, tem que ter harmonia. Tá? Aqui, ó, perdeu a harmonia. Por que perdeu a harmonia? Ó, a perna, CD. Pode fazer isso? Pode, tá? Mas não é mais um padrão harmônico. Às vezes o pessoal tem dúvida, professor, está formando um padrão. Não, já não é. O nome fala harmônico, tem que ter harmonia entre todas as pernas, XA, AB, BC e CD. Não tem, esquece. Mas tá? Vou apagar o padrão aqui, porque descaracterizou. Aqui. Mas eu vou manter aqui uma. Por quê? Porque tem uma estrutura de uma possível acumulação. Tá? Mercado, ó, está acumulando. Volume baixo, volume caindo. O que acontece? Grande probabilidade de fazer isso. Ó, tivemos candles de rejeição, mas o volume está baixo. Né? Volume baixo. Aqui, ó, volume alto, próximo ao 180, e preço subiu. O que eu quero agora? Um preço para rejeitar essa alta, semelhante, próximo ao 180. Está baixo. Então, expectativa de um rompimento. Perfeito? Está bem interessante o Euro JPY para a gente estar selecionando para compra. E até porque está em breakout, está em consolidação 4 horas. Ó, 4 horas. Ó, 4 horas. Ele já vinha consolidado e agora gráfico diário. Olha só, no gráfico diário, o que ele fez? Ele engolfou o dia de hoje. Está consolidado. Então, isso aqui, a hora que romper, pessoal, tá bem interessante. Euro JPY. Tá? Vou até deixar ele ficar de olho nele aqui, para dar uma boa oportunidade. O SDJPY. Lembram que eu falei de um padrãozinho harmônico de topo, tá? Que são ótimas oportunidades? Não cumpriu, tá? Ele não conseguiu, não teve força para chegar no ponto D. Tá? Mas aqui tudo está sinalizando, principalmente se romper este volume, um movimento de queda forte, tá? Se perder, vou colocar a seta aqui, se perder esse volume, 109.500, 109.500, vamos arredondar para 500, volume é o que eu estou sinalizando, legal? Áudio SD era queda, ele segurou a semana, ficou lateralizado, mas hoje já dando sinal de continuidade do movimento. Volume caindo, né? Por que eu falei, pessoal? Porque a probabilidade era de queda. Cara, o preço lateralizando, rompendo um suporte, esse suporte aqui é do gráfico semanal, um suporte do gráfico semanal, rompendo com baixo volume. Isso mostra o quê?
que o preço vai continuar naquela direção primária, que é o movimento de queda. NZD-USD, coloquei setinha de alta. Por que alta aqui? Porque ele bateu no suporte, tá? Nessa região de suporte, deixou candles de rejeição, não deixou um volume, até deixou aqui nesse candle aqui um volume significativo, maior que os últimos períodos, nesse candle, quando ele tocou nessa região de suporte. Tá? Abriu a semana, ficou lateralizado, houve uma tentativa de rompimento, novamente deixou o volume. Não foi no 180, mas é um volume maior do que os últimos 5 dias. Então, esta região aqui, ó, em NZD-USD, nós sabemos que existe interesse de compradores. Compradores estão nesta região. Então, para venda, está perigoso. Diferente, estão vendo? Apesar de AUD e o NZD terem uma correlação, pessoal, existem características diferentes dos dois. Então, se eu estou pensando em vender, eu estou com expectativa de vender, tá? O AUD está muito mais interessante do que o NZD. NZD está perigoso fazer uma venda. Por quê? Eu tenho uma região aqui de suporte importante que está mostrando, o preço e o volume está mostrando. Ouro, vamos lá. Ouro, gold, ouro. Bom, coloquei o seguinte, essa linha de 18,10 é uma linha de volume. Ó, volume acima, compra. Tá? O que o mercado fez? Tentou fazer algum tipo de correção, voltou a trabalhar em cima. Eu deixei essa região aqui, que é uma região de suporte. Esse retângulo aqui foi uma região de suporte que eu mostrei, por quê? Volume, candle de rejeição. Então, o preço ele pode chegar nesse nível aqui, mas que pode ter compradores neste nível. Dá o mesmo exemplo que eu acabei de mostrar agora no NZD. Tá? Uma região dominada por compradores. E foi o que aconteceu, o preço segurou. Tirar isso aqui agora, que não serve mais. Já aconteceu, ó, compradores, e jogou o preço para cima. Mantemos a expectativa de alta, até porque eu já tinha falado preço acima dos 1.810 é compra. Tá joia? E o petróleo veio testar semana passada essa região de suporte importante, deixou volume. Olha o padrão lindo aqui, pessoal. Padrão 1, 2 aqui, ó. Esse tipo de padrão, quando acontece, ó, 1, 2 e volume, cara, é aquele ditado que eu gosto de brincar, né, cara? Esse você vende até a sogra e entra, porque a probabilidade de dar errado é muito baixa, tá? Porque você tem o preço sinalizando um padrão, que esse tipo de padrão, quando acontece, ele é bem confiável, e o volume. Tá? Então, aconteceu aí. Mercado subindo, volume caindo. Posso vender aqui? Não, cara, não tem sinal, o volume está baixo. Compradores estão praticamente sozinhos fazendo o que quer com o preço. O que eles estão com o comprador? Quer que o preço sobe, para realizar lucro. Tá? Então, até o momento que nós temos aqui um teste novamente aqui dessa região de 76,39. 76,39 o petróleo. Bom, Bitcoin respeitou aquela região, né, respeitou aquela região que eu falei para vocês de compradores. Ufa, né? Quem lembra aí sabe que eu estou comprado, né? Que eu comprei nos 40. Chegou nos 40, mas não saí. Estou acreditando agora que vai para os 1.000, 500 mil, sei lá para onde vai, mas para onde subir tá bom. Mas ó, respeitou, tá? Respeitou essa região de suporte, pessoal. Tá? Foi lá testar a resistência importante que deixou nos 40, que ficou uma resistência importante. Só que olha que interessante, olha o volume. Deixa eu apagar esse retângulo aqui, ó. Olha o volume. Vou passar aqui uma linha aqui, ó. O volume semelhante, que foi esse volume de volatilidade, de alta volatilidade. Aqui foi compradores e vendedores tentando jogar o preço, compradores jogando para cima, deixou essa longa sombra, deixou esse alto volume. E apareceu isso daqui num candle bem menor. Por que bem menor? Esse candle aqui, a amplitude dele, ó, em pontos aqui, ó, tem 140 e 1, 2, 3. Caramba! Muito ponto.
1, 2, 3. Deixa eu colocar o óculos dentro para a gente enxergar. 3, 1.400. 1.400. Aqui, 6.000, tá? 6.000. Então, praticamente, menos da metade. E olha o volume, pessoal. Olha o volume, a diferença, né? A diferença que tem entre a máxima e mínima e o volume. O volume, então, está praticamente a mesma coisa. O que mostra isso? Mostra que houve uma briga intensa também, num menor espaço de preço. Então, se o preço se segurar agora, não perder este nível dos 37 mil, vamos deixar escrito aqui, ó, 37, os 37 mil dólares, os 37, colocar em branco, colocar maior aqui. Ó, ele não perdeu os 37, o preço pode subir, tá? Pode subir legal. Alvos, pessoal, vamos ficar esperto, aqui tem uma região. Aqui. Deixa eu ver onde mais. Essa região dos 53 mil dólares vai ser uma região de resistência importante, tá? Essa região dos 53 mil dólares vai ser uma região importante. Legal? Então, vamos ficar atento. Professor, então, BTC, Bitcoin, compro. Pessoal, cuidado, eu falo isso para os alunos, né? Até brinquei agora aqui, ó, com ele, porque assim, é um ativo que não existe rastro, tá? É um ativo que ele, né, claro, dificilmente, eu acredito muito, né, na vida, né, do Bitcoin, só que é algo ainda que precisa de profissionalizar, precisa de muita regulamentação, né, precisa de rastro. Então, cuidado com qualquer tipo de investimento que vai ser feito em criptomoedas. É diferente das moedas, dos índices que nós estávamos analisando, avaliando ali, que existe, é palpável, perfeito? Então, tá lá, BTC analisado. Vamos ver o que foi o primeiro que caiu aí. O volume. A Renata, o DAX. A Renata pediu o DAX. Vamos ver o DAX GER30. DAX. DAX. O DAX. De gráfico diário. Que foi o último volume. Deixa eu só sinalizar os volumes aqui. Volume. Volume. Tá. O preço está preso dentro de dois principais volumes aqui. Tá? Para venda, eu quero que ele caia abaixo dos 15.400, 15.400, vou buscar venda. E para compra, tá? Acima dos 15.660, 15.660. Ele está consolidado, cuidado que ele está consolidado, sou muito cuidado. 2, 3 dias, nesse quarto dia aqui, esse candle aqui consolidou, vou dar um zoom aqui, acho que vai ficar mais visível, olha só, consolidação que nós temos. Então, toda consolidação sabe que pode existir algum tipo de rompimento, tá? Algum tipo de rompimento forte para um lado ou para o outro.